Jonas está entre os profetas menores. Mas qual é o gênero literário de Jonas, de fato e de verdade? Isso é muito legal. A gente precisa, para a gente interpretar o texto corretamente, a gente precisa considerar essa questão do gênero literário. É o tipo do texto. Ele mostra para a gente o propósito do autor ao escrever o que ele escreveu. Não é? Por exemplo, se eu vou escrever sobre amor, de novo, a minha esposa. Vamos citar aqui a esposa da gente. Você vai escrever para sua esposa sobre amor, né? Um bilhete no WhatsApp. Vai ser de uma forma. Isso revela a sua intenção, isso revela o seu propósito. Sim. Agora, se o jornal da cidade falar, Reverendo Ludiaro, eu queria que você escrevesse sobre amor, você vai escrever da mesma forma que você escreveu para sua esposa? Claro que não. Não é? Por quê? Porque você vai ter um outro propósito. Né? E vai ser mais formal, mais conceitual e etc. E outra, né? no primeiro você vai provavelmente, né? É o nosso, mesmo que não sejamos muito habilidosos nisso, vamos desejar usar de um tom poético para com as nossas esposas, né? Isso, exatamente. Para o jornal, nós vamos discorrer um tema, então vai ter um tom mais descritivo do texto, né? Isso, exatamente. Não, se você fala assim, não, escreva sobre amor, né? É diferente de falar, faça uma poesia sobre amor ou de amor. Perfeito, perfeito. E a Bíblia ela é riquíssima de tipos de texto, né? Sim. A gente tem poesia, a gente tem narrativa, a gente tem profecia. Então a gente precisa perceber no texto, tentar perceber no texto, peraí, que gênero literário é esse? E como você mencionou, Jonas é uma profecia. Bem, se Jonas é uma profecia, como é, então eu devo lançar mão de ferramentas de como interpretar uma profecia, né? Deixa eu citar mais uma ilustração que eu estou lembrando aqui. Pastor adora ilustração, né? Ótimo. Diz que no seminário a gente tem aula de teologia, pregação mas e a aula mais de importante é a ilustração. Uma aula que dizem que nós não temos era de piada, né? Que as piadas de pastor eu não vou fazer são comentários sobre esse assunto. Tá certo? Não quero não. Bom, o Prega Palavra, ele tem... nós temos treinado pastores e líderes em Moçambique. A gente está indo todo ano para Moçambique, 2 vezes ao ano e tal. E lá é uma riqueza de frutas incrível. Tem uma fruta que me chamou a atenção, é a maçã. Ela é uma fruta que parece um maracujá, só que por dentro ela é amarelada tal, e o tamanho parece um maracujá, mas por fora ela é dura como o coco. Uau! E aí o pessoal lá me levou na árvore para colher esse fruto, e aí eu achei muito legal tal. Eu falei, tá, mas como é que eu saboreio a fruta? O camarada pegou da minha mão, peraí pastor, tacou no muro que tinha perto. Aí ela abriu, não, agora você pode comer. Eu falei, é assim. Que legal, né? Pois é, então, agora, eu não vou comer uma maçã como eu como uma banana. Uma maçã. Uma maçã, uma manga. Cada fruta, a natureza da fruta, ela determina como eu vou tratá-la para saboreá-la. Eu estou lembrando da minha consulta com a minha nutricionista. A mesma coisa é o texto. Sim. É a natureza do texto que determina como eu vou interpretá-la. Se eu desconsidero isso, eu acarreto em erro interpretativo. Então tem gente considerando o provérbio, por exemplo, como promessa. É verdade. Né? Às vezes até como um tipo de lei, como doutrina. Mas você usou um termo até que alguns espectadores podem não saber direito, para quem estuda um pouquinho o seminário já sabe, falou em perícope, né? Então, esse termo que basicamente está falando do ao redor do texto, o contexto mais próximo e tal, então uma área que você não deveria ler só uma frase nas escrituras. Isso pode trazer também algumas questões. Eu entendo que o estilo de livro é importante, mas nós também sabemos, claro, um livro mais complexo como Daniel, por exemplo, né? Que nós temos partes que são essencialmente alegóricas. E isso é um problema, voltando para Jonas. Não, o peixe não existe, é uma alegoria. Submarino, você falou?
É, um submarino redentivo. Eu tava brincando aí outro dia sobre isso, falei, de repente não era peixe grande, era Jonas que ficou pequeno. Deus reduziu o Jonas. Mas enfim, a gente tem. Aí você viaja, você cria muita coisa. Então, quando você fala da importância do estilo do livro, é para ele dar essa visão correta, nós entendemos correta, eu creio que isso é. Claro, aí vamos para pressupostos também, né? Sim, Isso sim. torna muito claro que o texto fica mais claro com isso, embora nós sempre façamos considerações em alguma parte que são necessárias, que o texto também rico traz para nós. Eu creio que Jonas não há muito esse tipo de preocupação. Pastor, o que Mas, você está dizendo é fantástico, é exatamente isso. Se o peixe de Jonas estivesse na segunda parte de Daniel, Sim. que ele trata de sonhos e tal, eu diria que o peixe é alegórico, Certo. é uma alegoria. O gênero literário determina como eu lido com o texto. Né? Agora, como esse peixe está em Jonas, né? Isso. O gênero literário, como eu mencionei, o gênero literário lá é profecia, mas existem subgêneros a partir dessas perícopes, desses textos menores. Deixa eu, Né? meu querido diretor pedagógico, deixa eu discordar só um pouquinho. É um livro profético, então todas as pessoas os seus primeiros leitores, os contemporâneos de Jonas, muito provavelmente homens e mulheres do Reino do Norte, debaixo do reinado de Jeroboão II, a gente tem isso esclarecido lá em 2 Reis para a gente, né? Sim. Deveriam ler todo aquilo que aconteceu com Jonas, no ministério de Jonas em Nínive, como uma forma profética para eles, mostrando o caráter de Deus e como aquele caráter de forma profética se aplica à vida deles. Mas o estilo que Jonas escreveu Sim. é narrativa histórica. Na verdade, não é nem discordância. Você falou que discorda comigo, não sei porquê, mas você Porque deve estar de birra comigo. mas é vai. tão legal discordar. É legal discordar de você, Nelson. Ainda bem que eu não estou nesse ministério. Olha como começa Jonas, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Essa palavra do Senhor aqui é oráculo. Então aqui já mostra que é uma profecia. Sim. É uma profecia. Né? Agora, essa profecia, existem estilos nas profecias de serem entregues. Né? Uma vez um profeta, ele como Elias, como Isaías, né? Ele se veste de pele de carneiro, né? Para entregar a sua palavra. Esse é um estilo Ou Jeremias Ou fica nu. Isaías nu. também ficou nu. 3 anos. Ezequiel, que ficou deitado e de um lado um tempão para mostrar o tempo que Deus ia fazer isso ou aquilo. Sim, sim. Que teve que assar a sua comida, né? É, Preparar sim. comida, que o Sim. fogo era feito nas fezes de animal. Isso, Então, exato. Jeremias, através de lamentações. Né? Então, existem estilos nas profecias. Qual é o estilo da profecia de Jonas? É por isso que eu mencionei subgênero. Né? É narrativo. É uma narrativa. Você vê no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, uma narrativa. Agora, interessantemente, no capítulo 2 a gente encontra uma poesia. O 2 é uma poesia. Isso, Por que será? Por que essa poesia está no capítulo 2? É uma pergunta interessante para a gente. E sem que há uma preocupação, naturalmente, no Ministério Prega a Palavra também de tornar algumas coisas claras quando nós vamos transmitir às pessoas. Eu não fiz o curso completo, fiz um módulo pequeno, como vocês sabem, lá no paralelo, vamos dizer assim, não era propriamente do Ministério da Palavra, mas dentro do mesmo projeto. Mas, por exemplo, quando você fala em profecia, hoje as pessoas, no contexto brasileiro, você fala em profecia, a cabeça da pessoa, aí eu não sei se a gente usaria o termo pressuposto ou preconceito, já imagina a profecia uma coisa. E, aí, tipo então, uma visão futurística. Normalmente é isso. Uma revelação de algo íntimo do seu, né? Mas agora, quando nós olhamos, então nós precisamos pesquisar e fornecer essas informações aos ouvintes para que eles, quando nós estamos comunicando, entendam realmente todo o contexto para poder passar. Então, a gente percebe que realmente o trabalho é muito mais trabalhoso do que a gente pode pensar. Sim, com certeza. Eu acho que Porque você trouxe uma coisa... alguém pega a Bíblia Sim, e fala, sim. eu vou ler a história do peixe. Pronto, eu leio a história do peixe, ou do leão.
lá Muito ainda legal. é Daniel, ou sei lá, do mar lá com Jesus. Então são as historinhas que chamam a atenção. Claro, elas fixam mesmo e estão na Bíblia com um propósito. Não há Sim, nada sim. sem propósito nas Sim. Escrituras. Eu conheço essas histórias fantásticas sobre o livro de Crônicas, que é um livro, Sim. o começo de Crônicas, extremamente cansativo de ler. Alguém fala, por que está isso aí? Não é? E tem histórias fantásticas, mas há coisas... Vocês falam de piada das histórias básicas do seminário, lá das ilustrações, primeiro alguém contar quando Jonas, quando o Zaqueu desceu da árvore, o primeiro galho era o galho do orgulho, o segundo galho era o galho da posição social, o terceiro galho era o galho da riqueza. E meu professor dizia assim, era uma árvore, ele desceu de uma árvore.